galera, vamos continuar então a nossa doutrina, né? Essa parte mais de informação do nosso curso de bruxaria natural. Hoje eu quero explicar para vocês um conceito muito importante dentro da magia e algo que vai acompanhar você em todos os rituais que vocês fizerem, que vai ser os 4 elementos. Gente, todo mundo sabe quais são os 4 elementos, né? Vamos lá, vamos junto. Água, terra, fogo e ar, tá? Esses são os 4 elementos, tá? Mas eu vou começar dando uma informação para vocês. Na verdade, existem 5 elementos. A junção dos 4 primeiros elementos formam o éter, né? Ou espírito, ou a caixa. O éter, espírito, a caixa é a origem dos 4 elementos. Então, por trás de cada elemento existe o espírito, né? Que é algo que move. Por isso que o pentagrama, que é esse símbolo tão comum dentro da bruxaria, ele tem 5 pontas. As 4 pontas inferiores correspondem, né, aos 4 elementos e a ponta superior corresponde ao espírito, tá? Isso é o símbolo do pentagrama. Ele é um símbolo muito comum dentro da magia. A gente utiliza bastante, tá? Como um símbolo de proteção, de equilíbrio, como um símbolo de magia, um símbolo de poder. A gente vai ter aula sobre amuletos, onde a gente vai falar sobre isso. Os 4 elementos, eles são a base de tudo. Existe uma teoria muito antiga, né, que conta que o mundo se origina através da interação desses 4 elementos. Então, e a gente trabalha com isso dentro da magia. Todo ritual a gente pede força aos 4 elementos, tanto no traçamento do círculo mágico, quanto também nos elementos. Se vocês repararem na nossa aula sobre altar, a gente baseou a base do altar nos 4 elementos. E o caldeirão no centro seria o espírito, tá? Ou mesmo os deuses, né? As imagens, as representações de deuses do nosso altar representa o éter, representa o espírito, tá? Então, eu falo muito eu, gente, parece que é ego, mas não é. É porque eu tô passando muito da minha experiência enquanto bruxo para vocês, tá? Pode ser que vocês tenham uma percepção diferente ou desenvolvam ao longo do tempo uma percepção diferente. E tá tudo bem, tá, gente? O caminho mágico, ele é individual. A bruxaria, ela é cada um cria a sua bruxaria. Cada bruxo, cada bruxa é único, tá? É único e especial. Lembre-se sempre disso. Você é especial. Continuando então, qualquer ritual que eu faço pode ser uma simpatia simples. Eu vou lá, troco a água, acendo o incenso, acendo a vela do fogo, né, o cristal respectivo. Se é um ritual de amor, quartzo rosa e verde. Se é um ritual assim de energia, jaspe vermelha. Se é um ritual de cura, quartzo verde, quartzo transparente, né? Então você pode fazer essa brincadeira também utilizando elementos aí nos 4 elementos, mas sempre vai ter lá uma pedrinha, uma vela, a água e o incenso. Tá? Pode variar o incenso, por exemplo, eu posso usar um incenso de acordo com a natureza do meu ritual. A gente já aprendeu a usar elementos de mesma frequência para fazer um ritual. Então você pode variar o incenso, pode variar o cristal, você pode variar a cor da vela. A cor padrão do elemento fogo é a vela vermelha, mas você pode utilizar velas de outras colorações também afim à energia do teu ritual, tá bom? Mas os 4 elementos vão estar ali. Os 4 elementos, inclusive, eles têm posições, tá? Então vamos lá. Quando você quiser invocar o poder de um elemento, vocês podem utilizar essas posições de mãos. Então vamos lá. Acima da cabeça, formando um triângulo, você invoca o elemento fogo, tá? Quando você quiser invocar o elemento fogo, você pode fazer dessa forma. Na altura do ventre, com licença, aqui na altura do ventre, com esse triângulo para baixo, você invoca o elemento água. Quando você espalma as suas mãos, vou tentar pôr no vídeo aqui, não sei se vai aparecer. Assim, peraí que eu vou tentar fazer aqui, gente. Quem sabe faz ao vivo. Ó, isso daqui você invoca o elemento terra. As 2 mãos espalmadas para baixo, mentalizando a energia da terra. Deixa eu voltar aqui para o meu lugar. E acima da cabeça, assim, com as mãos espalmadas para cima, você invoca o elemento ar, tá? Essas são as 4 posições de invocação. Além disso, cada elemento está associado a um ponto cardial.
Então, por exemplo, quer invocar o ar, invoque ele ao leste, tá? Então, elemento ar ao leste. Ao sul, elemento fogo. A oeste, elemento água. A norte, elemento terra, tá? Então, por exemplo, no círculo mágico, quando você for traçar o seu círculo mágico, né? Você vai traçar ele começando do leste, vai ter uma aula só sobre círculo mágico, aí fica mais fácil para vocês entenderem. Mas o traçamento sempre começa do leste, tá? Termina no norte, invocando ali na mesma ordem. Cada um desses 4 elementos também tem uma cor respectiva, tá? E aí, quando você quiser trabalhar com esses elementos isolado, então você quer trabalhar o vento, você vai utilizar a energia ali, a cor respectiva, tá? O ponto respectivo e a posição de mão respectiva. Então vamos lá. Vamos começar então pelo leste. Amarelo. A cor do ar é amarelo. A vela do elemento ar é amarelo, tá? A vela do elemento fogo, já falei com vocês, é vermelho. A vela do elemento água é azul, tá? E a vela do elemento terra é verde ou preto, tá? Você pode estar utilizando qualquer uma dessas duas cores para representar, sendo muito mais comum hoje em dia o elemento verde. Porém, no início da magia se usava o preto, tá? Então, esses são os 4 elementos. Cada elemento vai estar associado, por exemplo, a um ponto cardial, a uma cor específica, tá? Cada um desses elementos também está associado a alguma das estações, tá? Então você tem lá o verão, que representa o fogo, você tem o outono, que representa a água, o inverno, que representa a terra, e a primavera, que representa o ar. Então você pode dividir absolutamente todas as coisas em uma dessas 4 frequências, tá? Humores, sentimentos, vibração. Então, e quando a gente fala de água, a gente não está falando só da água da matéria, tá? Os 4 elementos, eles são 4 frequências. Então você pode, as emoções, o amor. O amor ele cabe em qual? O amor é uma água, ele vibra próximo da água. A paixão vibra próximo do fogo. Entendeu? Cada um dos 4 elementos, eles vão ter elementais que vibram dentro deles. O que são seres elementais? Elementais são seres, são uma forma de vida, tá? Eles estão vivos, eles têm personalidade, e cada personalidade está associada ao elemento, tá? Já explico isso para vocês. Então nós temos as salamandras do fogo, esse é o nome dos elementais do fogo. Nós temos os sílfides, né, e sílfos, as sílfides e sílfos, que seriam as fadas, no elemento ar. Nós temos as ondinas e sereias no elemento água, e nós temos os gnomos no elemento terra, tá? Cada um dos 4 elementos também tem seus moradores ali, as frequências. Então, quando eu estou fazendo um ritual, os elementais se materializam, tá? Então, no fogo, dá pra gente ver, o fogo, ele tem seres vivos ali, as salamandras, porque o fogo, aí ele serve de portal. Tá? Então, por exemplo, se você tá a água, a taça ali, ela é um portal para a dimensão aquática, para o mar, para os rios, cachoeiras. Então, existe uma conexão entre todos os elementais de uma mesma natureza. Tá? Não quer dizer que a chama é um elemental. O elemental se mostra através da chama. Tá? É muito importante. O peixe está na água, mas o peixe não é água. Tá? A água é só o caminho, é a mesma coisa. As salamandras não é a chama da vela, mas ela se mostra na chama, ela vive na chama, tá? E todas as chamas do mundo estão conectadas. Então, os 4 elementais, né, as 4 correntes de elementais estão ali. Gnomos, duros e sistemáticos como a terra, reinam dentro da prosperidade. Salamandras, tempestuosas, extremamente passionais, tá? Os bruxos que manipulam o elemento fogo precisam tomar muito cuidado, que assim, não são poucos os acidentes com fogo, tá? Quando for acender vela, gente, sempre fique em casa, nunca saia e deixe vela acesa. E assim, com muito cuidado, sempre atento para não pegar fogo, porque salamandras são extremamente assim, intensas. As sereias e ondinas, muito emotivas, tá? Ondinas são muito emotivas, estão vinculadas às nossas emoções.
E os silfos, sílfides e fadas, elementais do elemento ar, são extremamente inteligentes e mentais, tá? A mente representa o elemento ar, tá? Por isso que o amarelo é a cor que nós utilizamos quando queremos melhorar o nosso mental, trabalhar a nossa energia mental, tá? Esses 4 elementos, eles são a base. Nós acabamos trabalhando com os elementais. Cada elemento rege 3 signos do zodíaco, tá? Então vamos lá. Nós temos Áries, Leão e Sagitário, regidos pelo elemento fogo. Nós temos Touro, Virgem e Capricórnio, regido pelo elemento terra. Nós temos Câncer, Escorpião e Peixes, regido pelo elemento água. Nós temos Gêmeos, Libra e Aquário, regido pelo elemento ar, tá? Então os signos também eles são representantes ali dos 4 elementos. E é por isso que o temperamento dos signos varia. Os sagitarianos e os arianos são parecidos em muitos aspectos, são diferentes, porque existe, isso é uma parte de astrologia, mas existem os signos fixos, existem os signos cardinais, né? Mas isso é assunto para astrologia. Quem quiser se aprofundar mais pode pesquisar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixe são muito emotivos, muito emocionais. Os signos de ar, Gêmeos, Libra, Aquário, são elementos de muita conversa, um pouco dúbios, né? Assim, um pouco desperdidos mentalmente falando, por causa do excesso de ar, né? Os signos de fogo, né, são muito impulsivos por causa do excesso de fogo, entendem? Então é muito importante essa compreensão de vocês. Os 4 elementos estão em absolutamente tudo. E sempre tem. A base de um altar são os 4 elementos. Você sempre vai precisar, quando for traçar o círculo mágico, invocar os 4 elementos. E eu gostaria que vocês agora descobrissem qual elemento vocês têm mais afinidade, tá? Esse é um exercício de autoconhecimento que vocês vão anotar no grimório de vocês. Como assim, Gilberto? Qual elemento eu tenho mais afinidade? Literalmente isso. Você vai descobrir qual é o seu elemento. Eu sou o elemento fogo. A minha natureza, ela é fogo, ela é ígnea. Eu sou ariano e mais que isso, eu vibro no fogo. Eu cultuo o Apolo, né? Eu cultuo Lilith. Porém, eu sou muito ar. Eu tenho muito do ar em mim. E aí, quando junta esses 2 elementos, o fogo, que já é o meu elemento natural, com o ar, que é o elemento que mais tem se mostrado, que eu mais tenho trabalhado nessa encarnação, né, trabalhando com comunicação, trabalhando com criatividade, trabalhando dando aulas, então o fogo alimenta, o ar alimenta o fogo. Então ele me alimenta, ele me aumenta, ele me amplifica. Por exemplo, eu não sou muito... A água, né, ela tá um pouco em defasagem na minha vida. Porque se eu trabalhar muito o elemento água, eu apago o meu fogo. Então, qual que é o elemento que eu preciso ter? O elemento assim, que eu acredito, né? Isso é através do autoconhecimento, tá? O elemento que eu preciso controlar é o fogo, porque o elemento que você já tem é o que você precisa controlar. Tá? É o que você já tem ele em excesso. Você precisa harmonizar. O bruxo ele precisa estar harmonizado com os 4 elementos. Quanto maior for o seu domínio sobre os 4 elementos, maior domínio você vai ter sobre a vida. Existem alguns livros, por exemplo, que falam que você nunca vai dominar o fogo, o elemento fogo, as salamandras, se você não dominar as suas paixões. Você nunca vai dominar o elemento água se você não dominar as suas emoções. Se você é guiado pelas suas emoções, a água nunca vai te responder. O ar nunca vai te responder se você não se você não dominar os teus pensamentos. A terra nunca vai te responder, os gnomos, se você não tiver estrutura. Você nunca vai ser próspero se você não tiver estrutura. Beleza? Então é importante isso. O bruxo tem que trabalhar os 4 elementos. Alguns ele já tem, então ele tem que trabalhar para equilibrar ele e desenvolver os outros. Eu preciso desenvolver um pouco a minha água, preciso controlar o meu fogo, preciso controlar o meu ar e preciso trabalhar a minha terra. E vocês? Qual é o seu signo natural? Qual que é o signo que mais tem se mostrado para você? E o que você acha que você precisa trabalhar? Isso é muito importante. Tentem descobrir, através do seu signo, dos teus gostos. Veja, se você fosse um elemento, qual elemento você seria?
qual mais se encaixa em você e por quê. Se você quiser compartilhar com a gente lá no grupo, vai ser muito interessante. Se não, anotem no seu grimório, porque essa informação vai te acompanhar ao longo de todo o caminho mágico, tá bom? Autoconhecimento também é conhecimento. E a base da magia é conhecimento. Transmutar a realidade de acordo com a vontade, usando o conhecimento. E o autoconhecimento é um conhecimento muito importante. Talvez o mais importante da nossa vida, tá bom? Pessoal, anotem isso, porque o que eu falei nessa aula, assim, é anos e anos de estudo, muito material até chegar a essas conclusões, amarradinho, bonitinho assim, que eu tô passando para vocês. Então é muito importante que vocês anotem, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio, e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!